Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre. Hoje eu estarei em companhia da Gabriele Szymanowski e do Rodrigo Vargas, jornalistas do site O Livre, para entrevistar o jornalista Eduardo Gomes de Andrade, que Mato Grosso inteiro conhece como Brigadeiro. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela aceitação do convite. O agradecimento é meu. E posso te chamar de Brigadeiro, evidentemente. Sinta-se à vontade. Eu queria saber quando é que você descobriu e como que era jornalista. Eu acho que não é uma descoberta, foi um encontro casual. O jornalismo cruzou o meu caminho. Eu não tive a felicidade de cursar uma faculdade. Eu já sou um homem de quase 70 anos. Na minha época de juventude, não havia sequer faculdade na região que eu morava, no Vale do Rio Doce. Então eu tive que aprender no batente da redação, no derretimento do chumbo para caldeira, para poder imprimir o jornal. Faculdade, Brigadeiro? Eu tenho muito Aqui respeito. entre nós, eu tenho todos os que nos acompanham. Eu tenho muito respeito pelos cursos, quer sejam ou não superiores. Mas eu acho que determinadas profissões são compatíveis com determinadas pessoas. Você não pode exigir que alguém faça uma faculdade para ser um bom jogador de futebol, para ser um mestre da literatura, para ser um bom pintor. Evidentemente que nas ciências exatas, nas ciências humanas, é preciso que haja aquele entabulamento científico perfeito dentro da SEGA, dentro das tabelas. Mas na prática jornalística, não. E com todo o respeito que me merece o curso superior de comunicação em Mato Grosso, eu não excluo a nossa UFMT que eu vi nascer, os meninos que saem da faculdade, com raríssimas exceções, não sabem nada. Exatamente. Eles vão estagiar conosco no jornal, eu digo conosco que eu trabalho há muitos anos no Jornal Diário de Cuiabá, e dá um trabalho muito grande tentar encaminhar essa meninada. Existem as exceções, mas não pelo curso, porque eles já estavam preparados para ser aquilo. Coisas que poderiam ser ensinadas na faculdade. Nós temos grandes jornalistas formados, me permite o exemplo do Rodrigo, que ele entrou sabendo na faculdade e eu acredito que saiu sem aprender mais nada lá dentro. Eu acho que é dessa forma. Não reivindico para mim o direito de não ser jornalista, até porque a profissão foi desregulamentada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu também não terminei nenhuma faculdade, não. Então nós estamos empatados. Estamos dois que não são jornalistas. Estamos empatados. Agora, Brigadeiro, só para entender melhor, quando é que você descobriu, então, que o teu negócio era escrever, fazer reportagem, enfim, fazer jornalismo? Meu pai era cartorário numa pequena cidade do interior mineiro, que à época era um distrito, que se chama Alpercata. E o cartório tem muito a ver com comunicação. Principalmente naquela época que nós não tínhamos internet, não tínhamos televisão, que a gente assistia cinema uma vez por mês, e cinema nômade, passava pela cidade. Então a comunicação que acontecia era no cartório, ali era o centro de informação, teve isso, teve aquilo outro. Eu num cartório pequeno, num distrito, numa cidade de Governador Valadares, eu comecei na máquina de escrever na minha velha Remington, que eu também não fiz nem curso de datilografia, que eu não tenho, verdade, eu não tenho curso de nada. E eu comecei a produzir textos toscos sobre o nosso cotidiano. E as fontes iam até lá, isso aqui é bom. As fontes me traziam aquilo em primeira mão. E depois, em contato com o pessoal da imprensa, quando eu me vi, já estava enrodilhado pela comunicação. Maravilha. É uma Gabriele. data, né? Praticamente. E eu queria entender, quando o senhor começou a contar essas histórias, né? Por que a predileção por Mato Grosso? Como que o senhor veio parar aqui? Que você nasceu em Minas. Eu nasci em Minas. Eu acho que essa resposta pode ser dada por nós quatro e pelos nossos companheiros aqui no estúdio. Eu acredito que nenhum deles seja mato-grossense. Todos nós viemos de fora por motivo ou outro. Mato Grosso, mineiro, paulista, gaúcho e mineiro. Hoje, Mato Grosso continua ainda sendo vitrine para o Brasil. Mato Grosso, Pará, Rondônia, tem muita vontade no sul, no sudeste, de se mudar para essas regiões, para se desenvolver, para ter melhor oportunidade de vida. Aquela época era um Eldorado, era um mistério, era fascinante pensar em Mato Grosso. E eu via Mato Grosso no meu imaginário, 1970. lendo livro, 68, 67, até chegar a 70 quando eu vim. Então, Mato Grosso era aquele mimo, aquele dengo. Eu vim atrás desse dengo, me deixei seduzir
produzir, tenho filhos mato-grossenses, tenho neta mato-grossense, tenho meu coração em Mato Grosso, E não não sai saberia, daqui. não saberia viver se não fosse em Mato Grosso. Agora, brigadeiro, ainda sobre o fazer jornalístico, o jornalismo em si, o exercício do jornalismo. Eu conto aqui que eu nunca fui a algum lugar que você já não tivesse ido pelo menos 2 ou 3 vezes. Podia ser a currutela mais distante de Mato Grosso, você já tinha estado lá antes. Qual é a importância da estrada para o fazer jornalístico? Qual é a importância de ir lá e ver com os próprios olhos? E aí eu queria que você fizesse uma avaliação do jornalismo que é feito hoje. É estrada num estado que tem poucas estradas. Sim. Ali, né? Rodrigo, eu vejo o jornalismo mato-grossense, principalmente o nosso jornalismo aqui de Cuiabá e Várzea Grande, aqui na área metropolitana, como jornalismo pardal. Ele se concentra entre o trevo do lagarto e o cochipó da ponte. O noticiário externo, infelizmente, não interessa muito para os nossos colegas aqui. E boa parte do que se faz, do que acontece em Mato Grosso, não se passa nesse perímetro que eu citei. Você entendeu? Quando nós falamos em economia agrícola, em pecuária, em extração mineral, em navegação, em problemas agrários, e a luta pela posse da terra e tudo mais, isso acontece fora desse perímetro. E, infelizmente, um espirro de um vereador aqui repercute muito mais do que uma chacina em Matupá. A verdade é essa. E eu primo por isso. Esse fenômeno se agravou a partir de quando? Eu acho que Brigadeiro? ele começou com a imprensa, porque nos primeiros momentos da imprensa, pelo menos na segunda fase da imprensa, que nós tivemos imprensa no tempo do Império, mas na fase mais moderna da imprensa, em 1970, não havia como cobrir Mato Grosso, até porque nosso estado ia até a divisa com o Paraná. Nós éramos o único Mato Grosso do Sul que pegou 357 mil quilômetros quadrados de Mato Grosso. Como um jornal daqui, naquela época, que não tinha meios de comunicação, levantar uma notícia em Dourados ou em Aripuanã, não havia meios. Então ficou concentrada aqui, ficou concentrada. E essa cultura ficou arraigada. Desde sempre foi assim. Sempre foi, então não houve mudança. Quem está aqui acostumou-se a esse jornalismo. E eu gosto de viver o interior, não pelo fato só de ser o interior, mas porque eu quero viver a notícia. Está entendendo? Eu tenho que ir atrás dessa notícia. E ela não está acontecendo aqui, infelizmente. Está lá fora. Então eu tento fazer isso, mas eu sou uma das poucas vozes isoladas que pensa dessa forma aqui em Mato Grosso. Eu acho que os grandes repórteres pensam assim, né? Porque é impossível você descrever um lugar de fato. Você pode ter todas as fotografias, mas é o teu olhar. Augusto, a revista O Cruzeiro foi uma grande revista com 1 milhão de exemplares de tiragem, porque ela cobria o Brasil. Exato. Jean Manzon, com a sua câmera mágica, cobria-se Xingu, percorria-se país, interiorando, Davi Nasser, tá entendendo? Não era só aquela notícia palaciana lá no Rio de Janeiro, no Catete, na Laranjeira. É o jornalismo oficialista. Aquele chapa branca, né? É isso. Então, é isso. À vontade, você. Mas no seu exercício como jornalista, qual é a importância que você... Eu acho que não é o caso, nem o caso do meu exercício jornalístico. O poder da comunicação torna-se mais consistente quando ele é amplo. Quando você afunila, você fica restrito àquilo. Se você imaginar, tenta memorizar um minutinho. Todos os últimos 20 notícias que você leu nos jornais de Mato Grosso foram sobre os mesmos personagens. Personagens do Poder Legislativo, personagens da Assembleia, da Bancada Federal, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça. São os mesmos personagens. E nós temos 3.400.000 habitantes enfrentando os problemas os mais diversos. Nós, sem prejuízo de divulgar esse noticiário que sai, nós temos que abrir espaço para a realidade mato-grossense, para aquele que põe a mão na massa, que está com o pé no chão, que enfrenta os problemas. É muito cômodo você falar uma matéria de gabinete, vai numa pauta e cobre aquela pauta. Mas tem uma cidade chamada, por exemplo, Nova Nazaré, que se liga a Cocalinho, e ela depende de uma balsa para atravessar o Rio das Mortes. E essa balsa está lá porque houve uma pirraça administrativa ambiental que impediu que um programa de perenização de travessias, feita com recursos do Banco São Paulo da Itália, fosse construído ali. Eles criaram um embaraço tão grande e não permitiram a construção. O dinheiro evaporou-se e o pessoal continua atravessando de balsa. Dá 9 horas, tranca a balsa, não atravessa mais. E nós temos uma boa parte de Mato Grosso na margem direita do Rio das Mortes. E eu quero sempre poder abordar esse tipo de assunto. Que você conhece. Conheço, Mato Grosso conhece. Às vezes finge que não, mas conhece também.
Além dessa realidade, né, do dia a dia, existe uma curiosidade nos teus textos, né, onde boa parte deles começam com D. D alguma coisa, né? Seria um presente para o leitor que está nos brindando com esse texto, D brigadeiro para os matogrossenses? Olha, você observou bem, eu fico grato pela sua observação. Esse D eu uso nos artigos. Todo artigo meu começa de lamparina, de retrovisor. Nós tivemos um colega jornalista, chamava-se Afrânio Carlos, muito querido meu. E o Afrânio morreu num acidente de automóvel. Aí ele me disse uma vez que o meu título era desconvidativo à leitura, porque você tem que botar um título forte para provocar o leitor. E eu não me preocupo em botar o título forte. Eu boto um título bem simples, bem feijão com arroz, e quem me conhece lê. E eu acredito que eu tenho até um razoável número de leitores, apesar da simplicidade da forma que eu me identifico com meus títulos nos artigos. Nas matérias não, elas têm que ter um título convencional, compatível, mas os meus artigos são disso, de pimenta. Geralmente é a última palavra que eu uso no texto ou alguma coisa que identifique bem o texto, você entendeu? Então é isso. Mas esses últimos livros, os mais recentes, não? Se eu não estou enganado aqui, tem títulos bem interessantes. Mas no livro, sim. Nos artigos de jornal, de site, não. O livro 44, por exemplo, que quando fez 44 anos que eu morava em Mato Grosso. Mas eu leria só pelo título, porque eu não sei o que é. Já ia. Aliás, tem uma história boa do William Faulkner, que todo mundo pedia que ele lesse os livros e ele não gostava, né? Escritores iniciantes e tal. E um deles não só pediu que ele lesse o livro, como pediu um título. E o Faulkner achou demais, já. Não gostava de ler, o cara ainda queria o título. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, eu não preciso nem ler. Tem clarins no livro, no texto? O cara falou, não. Tem tambores? Ele falou, não. Então põe isso, nem tambores, nem clarins. Pronto. Identificou o livro. Agora eu queria saber o seguinte, você põe aqui, você tem em 16, está aqui, do que me informaram, o Ciclo de Fogo, biografia não autorizada de Riva. Isso. E 2017, Nortão, BR-163, 46 anos da BR-163. Você está escrevendo ao mesmo tempo, um já está pronto, outro não? Não, na verdade, trata-se de um livro. O Nortão é uma região que praticamente surgiu com a abertura da rodovia 163. Perfeito. É uma grande longitudinal que foi sonhada por Couto Magalhães, para poder escoar minério por Santarém, e depois o presidente Juscelino Kubitschek incluiu no plano de metas, em 1957, a abertura dessa rodovia para fazer uma cruz na Amazônia. Era a Transamazônica, que é a BR-230, 230, com a BR-163. E ele projetou isso, mas concluiu o mandato e não deu conta de terminar, e os militares de 64 construíram essas duas rodovias. Com a rodovia BR-163, surgiram as cidades no entorno dela e nas margens dela. São 10 cidades em Mato Grosso à margem da rodovia. E são 25 cidades fora da rodovia. 2 existiam antes da rodovia, que é Porto dos Gaúchos e uma vila que se chama Novo Horizonte do Norte, que hoje é município, pertence à comarca de Porto dos Gaúchos. Então surgiram 23 cidades no eixo e 10 na margem da rodovia. E aí por isso que eu falo, Nortão é uma região fabulosa. Eu digo que é a nossa Califórnia mato-grossense. Nós somos um estado que é conhecido internacionalmente pela forma satânica como o agronegócio é visto. Mas na realidade nós somos um dos pilares da política de segurança alimentar mundial. E boa parte dessa produção de grãos, de fibra, de plumas, é feita pelo Nortão. O Nortão tem números maravilhosos. E a biografia do Riva, da qual vamos falar daqui a pouco, do segundo bloco, também já está pronta? Não, essa foi publicada no começo do ano passado. Foi publicada já? Foi publicada no começo do ano passado. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o jornalista Eduardo Gomes de Andrade, ou simplesmente Eduardo Gomes, ou O Brigadeiro. Voltamos já já.